Muito bem, amigos, começa agora Palavra de Honra, sempre dentro do Pan News Cidades da Jovem Pan News Campinas. Também esse programa é veiculado pela TV Artes Jaguariúna Cultura, pela TV Sol Indaiatuba, TV Todo Dia Americana e Rede QDM de televisão. Você confere também pelo YouTube, JThanosJR, @JThanosJR. No programa de hoje, eu tenho a grata satisfação de receber um magistrado que, para nós, é muito importante, porque vai falar um pouquinho sobre o Poder Judiciário e, principalmente, sobre o CNJ. Acompanhe a nossa entrevista. Eu faço um break aqui e a gente volta já já. Doutor Guilherme Feliciano, mas que prazer, que alegria, eu que acompanhei desde o primeiro momento a sua posse no CNJ, tê-lo aqui hoje é muito importante, porque nós somos acompanhados também por universitários da área jurídica. E muitas vezes o CNJ, que é um órgão máximo hoje do Poder Judiciário, eu diria assim, ele fica distante do dia a dia das pessoas. Então, eu já agradeço antecipadamente, redobro os agradecimentos em tê-lo no Palavra de Honra. Thanos, a alegria é minha. Por acaso, você de fato esteve, para a minha alegria, a minha felicidade, na minha posse no Conselho Nacional de Justiça, e há pouco, há um mês e algo, completei 1 ano de mandato. Então, acho que com alguma coincidência, alguma feliz coincidência, vamos poder conversar um pouco sobre o que eu vi e até sobre o que nós realizamos nesse ano de mandato. Eu cumprimento a você, um querido amigo, a sua audiência. É uma satisfação estar aqui. Eu também sou professor da Universidade de São Paulo, tenho contato com estudantes toda semana. Acho fundamental trazer essa informação para aquele que ainda será um jurista nas nossas fileiras e, enfim, eu estou à sua disposição. Bom, o doutor Guilherme Feliciano é um doutrinador, ele tem livros escritos em várias áreas, não só no direito do trabalho, né? Vários institutos do direito, enfim, o que já nos dá a amplitude da sua formação. É referência doutrinária, inclusive. Eu gostaria que contasse para os nossos ouvintes, telespectadores, que estão espalhados pelo Brasil, não só na região metropolitana, que estão hoje nos Estados Unidos, estamos entrando ali na Flórida, é algo importante. A partir desse ano, nós estamos distribuindo o programa em 8 estados americanos. Então, eu acho que essa é uma rede hoje que leva o Palavra de Honra dentro e fora do país. Como foi a carreira? Como é que o doutor Guilherme Feliciano chegou até o CNJ? É um magistrado concursado. Conta para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas essa história. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de controle do Poder Judiciário, especialmente no aspecto disciplinar. Então, juízes que se conduzem mal, que praticam ilícitos ou mesmo que incorrem em crimes, respondem perante o Conselho Nacional de Justiça no âmbito administrativo, além de, eventualmente, se cometeram crimes, vão responder criminalmente também aí perante os próprios tribunais. Mas, acima de tudo, e eu faço questão de acentuar isso, Thanos, o CNJ é um órgão de políticas para o Poder Judiciário. E eu digo isto porque, geralmente, quem conhece um pouco do CNJ, mas não conhece todo o seu papel institucional, o conhece, sobretudo, por esta questão disciplinar. Os juízes, os magistrados, os desembargadores que são punidos e que, então, têm os seus casos, muitas vezes, até devassados na imprensa, né? Imprensa especializada, até mesmo a imprensa comum. E o CNJ sempre tem este papel. Eu posso dizer que o CNJ tem, por assim dizer, cortado na própria carne. O CNJ é um órgão do Poder Judiciário, ele não chega a conformar o chamado controle externo, porque o Constituinte o integrou à estrutura do Judiciário. Então, lá no artigo 92 da Constituição, nós vemos o Supremo Tribunal Federal, no primeiro inciso,
e logo embaixo o Conselho Nacional de Você Justiça. me perdoa interrompê-lo um pouco, você sabe que meu pai foi magistrado. Sim. E nas discussões que antecediam a criação do CNJ, havia um temor por parte das justiças com o chamado controle Exato, externo da exato. magistratura, né? Exato. Havia um temor impressionante. Quem é que vai fazer parte deste conselho? Quem é que vai dizer o que é certo ou errado para os tribunais? Esse temor acabou? Acabou exatamente por isto. O CNJ acabou sendo criado não como órgão de controle externo, mas como um órgão plural que, porém, se integra à estrutura do judiciário internamente e gere grandes políticas. Políticas de conciliação, políticas de combate à discriminação de gênero, políticas relacionadas à saúde dos magistrados e dos servidores, políticas relacionadas à judicialização da saúde, que acaba infestando os tribunais, não é? Políticas relacionadas à sustentabilidade, é uma das pastas pelas quais eu respondo no CNJ, políticas relacionadas à democratização do Poder Judiciário e ao aperfeiçoamento dos serviços judiciários, também uma pasta que está comigo, e outras tantas, justiça itinerante. O CNJ se transformou muito mais um órgão de fomento e de ampliação dessas políticas que, no final, tornam o juiz e os próprios direitos fundamentais, a Constituição, uma realidade mais próxima do cidadão do que um órgão disciplinar. Ele também é um órgão disciplinar, mas não é um órgão externo e, repito, muito mais importante do que a sua função disciplinar, que existe e é rigorosa, esta sua função de promover essas grandes políticas e aproximar o judiciário da população. Você falou que já completou um ano do seu mandato. Qual é o período que alguém assume no CNJ para atuar? São mandatos de 2 anos, 2 podem anos. ser renovados por mais 2 anos. O CNJ, como eu lhe disse, Thanos, é um órgão plural, embora interno, do judiciário. Então ele tem uma estrutura que eu lhe diria é atípica, é incomum do judiciário. Quem o preside é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem. Então, atualmente é Então, o presidente Luiz Roberto Barroso. Deverá ser substituído pelo Fachin agora, ministro Fachin. Exatamente, Tá. agora em setembro. Depois, o Corregedor-Geral de Justiça é um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Aí nós temos um ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E depois, isso vai sendo distribuído assim. Temos 2 juízes federais, um de primeiro grau e um desembargador, 2 juízes estaduais, de novo, um juiz de primeiro grau e um desembargador, 2 juízes do trabalho, um desembargador e o juiz de primeiro grau, neste momento sou eu, 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da OAB, e temos ainda 2 representantes do Ministério Público, um dos Ministérios Públicos Estaduais, um do Ministério Público Federal, e 2 representantes da sociedade civil, que são pessoas com notório saber jurídico, que são indicados, um deles pelo Senado, o outro pela Câmara dos Deputados. Assim é formado o CNJ. É bem plural, né? É bem plural. E, assim, mandatos para todos. 2 anos para todos. Para todos. A recondução existe, mas eu posso dizer aqui com muita clareza, porque acho até este um dado importante. A Justiça do Trabalho, por exemplo, não tem a praxe de reconduzir, o que é muito mais democrático. Renova aquele que está ocupando a cadeira e que vai levar as suas ideias e, enfim, a sua força de trabalho para o CNJ. A Justiça do Trabalho nunca renovou mandatos, o que eu acho bom. Pode ser. Mas isso daí cada um tem a sua visão, sim. né? Claro. Agora eu pergunto, como é que você chegou lá? Como é que foi a sua indicação? Porque há tantos juízes de primeiro grau, não é verdade? Sim, sim. Né? A base Sim. praticamente dos tribunais, não é? O que é necessário para ser indicado? O que chamou a atenção do tribunal, não é? A sua formação acadêmica, profissional, os seus julgados, alguma coisa o conduziu. E quando houver um novo indicado, qual será o critério para o novo indicado? Há critérios? Há critérios, mas as escolhas, até porque esta formação é plural, né? As escolhas têm procedimentos e origens diferentes. Então, os juízes estaduais são indicados pelo Supremo Tribunal Federal, os federais pelo Superior Tribunal de Justiça, os trabalhistas pelo Tribunal Superior do Trabalho, os advogados pelo Conselho Federal e os representantes da sociedade civil, como eu disse, Câmara
e Senado. Todos passam por ratificação da indicação no Senado. Eu mesmo, quando eu fui sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário, eu tive a honra de fazer isto com o ministro Flávio Dino. Ele para o Supremo, eu para o CNJ, havia outros, né? E foi este o meu momento. Qual é o critério? Objetivamente, não há algo que se estabeleça como, digamos, anos de magistratura ou formação acadêmica. Não, mas é claro que tudo isto, eu imagino, tudo isto é levado em conta. Claro. No caso da Justiça do Trabalho, o expediente também é muito democrático. O Tribunal Superior do Trabalho publica um edital, então quando o meu mandato deve terminar em maio. Quando isso se aproximar, o TST deve publicar um edital aberto a todos os juízes do trabalho de primeiro grau que eventualmente queiram ter essa função do Então CNJ. essa manifestação pessoal é importante. Isso. E é uma experiência boa para um magistrado? Boa demais. Assim, você chega com uma grande responsabilidade, porque, como eu disse, aberto o edital, o seu nome é escolhido pelo pleno do TST, pelos 27 ministros. Então você precisa ter um apoio importante ali entre os ministros. E você chega ao CNJ com essa responsabilidade. E a verdade é que a visão dos ministros que estão no TST é uma visão também plural. Não é? Há desde ministros, digamos, mais conservadores até ministros mais progressistas. E, de certa maneira, o conselheiro ele precisa levar, obviamente, a sua convicção quanto àquilo que é jurídico, quanto àquilo que é legítimo, quanto àquilo que tecnicamente, democraticamente atende às demandas que chega a ele, mas, por outro lado, ele precisa entender que ele representa a instituição. Não é? Ele está ali em nome da instituição, ele não é um livre pensador que, enfim, simplesmente atua como um déspota esclarecido. Eu tenho tido muito este cuidado de, ao mesmo tempo, fazer valer as minhas convicções, as minhas visões de mundo, os meus princípios, mas, por outro lado, entender que eu represento a instituição, não sou só eu. Esse é um aspecto importante, né? Eu vou fazer um breve intervalo e nós retornamos no próximo bloco, conversando e conhecendo um pouquinho mais do CNJ, tão importante para o país. Faça um break e a gente volta já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. De volta para você com Palavra de Honra, sempre aqui pela Pan News Cidades, a partir das 12 horas no sábado, por todas as redes aqui da região metropolitana, TV Sol, Indaiatuba, Todo Dia Americana, TV Artes Cultura, Jaguariúna, Rede QDM, Piracicaba e Brasil, e fora dele. Estamos entrando também pela Rede QDM na Flórida, nos Estados Unidos. Em breve, 8 estados levando Palavra de Honra para todos os brasileiros, em português, hein? Meu inglês é bem fraquinho. Em português. E você pode usar as legendas aí onde quer que você esteja. Digite lá, 055, operadora 19 99605 1069, manda uma mensagem para mim. Eu vou ter imenso prazer em lê-la aqui para você. Dr. Guilherme Feliciano. Muito bem, CNJ, temas complicados, o mundo e o Brasil vive, né?
Não sei se chegou lá o tarifaço, alguma preocupação com o tarifaço do CNJ, se essas organizações criminosas, elas são também alvo de discussões ali da turma que hoje é tão importante para definir rumos do Poder Judiciário, a criminalidade, organizações criminosas tomando conta da economia brasileira, né? Sim. Quais são as preocupações do CNJ com relação a esse tipo de tema, doutor Guilherme Feliciano? São temas que, ou direto ou obliquamente, acabam chegando de maneira mais forte ou, às vezes, de modo mais tangencial. Mas eu diria que o CNJ é, de certa forma, uma pequena janela do horizonte político do Brasil. Quase tudo, de alguma maneira, acaba tendo reflexo no judiciário e pode chegar ao CNJ. Os mais diversos temas. Desses dois que você citou, que são temas momentosos. Taxação. Quando nós vemos o contexto atual da taxação, vemos que um Estado soberano, Estados Unidos da América, ao mesmo tempo que, pela sua autoridade máxima, pelo seu presidente da República, afirma que o Brasil seria um péssimo parceiro comercial, e isso justificaria esta elevação, me permita dizer, absurda das taxações dos nossos produtos, alia isso também um aspecto político, que é o fato de que, enfim, um determinado ex-presidente da República não estaria sendo julgado com equidade. E eu nem vou entrar neste mérito. É claro que eu tenho a minha opinião, mas não entrarei nesse mérito. Agora, o que me parece inadmissível, e aí ninguém deveria admitir, é que se queira que o poder de um Estado soberano, no caso o Poder Judiciário, tenha de se curvar à vontade do presidente de um outro país com relação ao caso que está em julgamento. Isto atenta contra um valor, e aí nós chegamos ao CNJ, que é um valor diuturnamente discutido e protegido pelo CNJ. Uma das funções do Conselho, inclusive, é proteger a chamada independência do Poder Judiciário. O juiz tem de ser independente. A Constituição garante ao juiz, inclusive, 3 prerrogativas para fazer ele independente. Ele é inamovível, ele é vitalício e os seus vencimentos, os seus subsídios são não podem ser reduzidos, são irredutíveis. Por quê? Porque você imagina a situação de um juiz que estivesse numa comarca do interior de um estado e decidisse contra a vontade dos grandes políticos locais. E por conta dessas redes de contato, esses políticos chegassem ao presidente do tribunal e dissessem: olha, aquele juiz está incomodando, tire ele de lá. E então esse juiz saísse desta cidade e fosse para uma outra cidade no outro extremo do estado. Que independência teria o judiciário? Como esses juízes julgariam com independência? A mesma coisa acontece agora se nós imaginarmos que o judiciário possa dizer: bom, íamos nessa direção, isso nos parecia justo, mas agora não faremos mais porque um país externo está aumentando as taxas. Isso é inadmissível. É claro que o judiciário, nestas relações internacionais, não tem como interlocutor o CNJ. Tem como interlocutor, a rigor, a própria diplomacia do país. Mas o aspecto da independência interfere diretamente no dia a dia do judiciário, porque é isso que nós queremos garantir. Juízes independentes, que julguem com altivez e sem medo de retaliações. E o outro ponto que você tocou, organizações criminosas. E eu fico pensando no medo, porque cá entre nós você pode ser um magistrado, ter ciência, gozar de sentenças imparciais e tal, mas nós estamos lutando contra criminosos, né, de altíssimo potencial agressor, não é? Exato. O juiz identificado numa ação, ele passa a entrar numa lista, eu imagino, num black book. Sim. Né? Não é uma profissão muito tranquila, não é? Sim. Eu sou magistrado, estou protegido aqui. Fico pensando naquele promotor aqui de São Paulo, o Zaquias, se eu não me engano, né? Fico imaginando a hora que ele aposentar, né? Hoje ele está... Para onde ele vai? Né? Que proteção ele terá? Que proteção o Estado vai dar para um promotor como ele, né? Que deve estar... É o primeiro nome da lista desses criminosos todos.
Então, como é que isso é encarado hoje? O crime organizado CNJ? hoje, Thanos, muitas vezes nós não temos noção de como ele deitou raízes e se espraiou pela nossa realidade. Desde bacharéis que são formados em universidades particulares com dinheiro do crime organizado. Então, eles são preparados, são financiados pelo crime organizado, se formam, obtêm a sua qualificação, enfim, a sua condição de advogado junto à Ordem dos Advogados do Brasil, até legitimamente, fazendo o exame de ordem, etc., mas por todo este período foram financiados e se tornam, obviamente, advogados dessas organizações. Mesma coisa, caso que nós tivemos aqui em Campinas, em que havia denúncias suspeitas de que determinados sindicatos de trabalhadores estavam envolvidos no transporte público, estavam envolvidos com atividade de crime organizado. São Paulo, a mesma coisa. Uma informação para dizer um pouco do nosso métier, Justiça do Trabalho. Há pouco eu tive a informação, e é importante dizer isto até ao grande público, que muitas vezes, até mesmo estas crianças, esses adolescentes que em sinaleiras vendem às vezes panos, né? Panos de prato, etc., eles estão ali muitas vezes organizados também pelo crime organizado, inclusive com outras funções. Por isso é que nós temos sempre que ter alguma cautela quando estamos pensando em até mesmo estender a mão, fazer uma caridade ali, né? Mas você pode estar alimentando esse tipo de coisa. Feira da madrugada, enfim, atividades que hoje são inclusive transnacionais. Eu estou falando de algumas grandes entidades. No CNJ, eu já pude atuar, como eu disse, uma das nossas finalidades é a atuação disciplinar. Eu já pude atuar em alguns processos disciplinares da minha relatoria em que as acusações eram de que o juiz tinha envolvimento com organizações criminosas. E aí eu tive para mim, Thanos, desde o início, como uma premissa que nos casos envolvendo juízes, eu não enviaria um juiz instrutor para ouvir o colega acusado. Eu iria pessoalmente. Eu acho que é o mínimo que eu devo a um colega, a um juiz. Olhá-lo nos olhos, saber o que ele tem para me dizer e tomar a minha decisão como relator daquele caso. Então, em razão disso, eu tenho viajado muitas vezes. Eu vou a esses estados e converso com esses magistrados. Eu faço pessoalmente, sempre que possível, obviamente, o interrogatório. E em alguns desses casos, a acusação era de envolvimento com crime organizado. Já tivemos magistrados afastados e aposentados no CNJ porque se demonstrou envolvimento com crime organizado. Isso é terrível. Aí, você me disse sobre o tema sustentabilidade. Sim. Né? Interessante isso hoje, né? Aliás, interessante e necessário. Sim. Para encerrarmos, fala um pouquinho das ações que são possíveis para que esse tema ele esteja vivo e seja factual também. Essa é uma das minhas pastas lá, como eu disse, uma das políticas que estão sob a minha responsabilidade, e é uma paixão. Eu poderia falar aqui mais 3 horas, você não tem esse tempo. Para quem tiver curiosidade, Resolução 400 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução 594 do Conselho Nacional de Justiça dão hoje basicamente as bases das políticas de sustentabilidade do Poder Judiciário. Aí eu vou lhe dar 2 dados. Oficialmente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde seu pai foi desembargador, tem para 2025 um orçamento de aproximadamente 18 bilhões de reais, se eu não estou enganado. 18 bilhões de reais. Esse orçamento anual é maior do que, por exemplo, do estado de Sergipe. É maior do que 4 estados da federação. Então você imagine como o judiciário pode impactar o meio ambiente. Ou seja, um tribunal, nós temos 91 sob a responsabilidade do CNJ. Um tribunal tem um orçamento maior do que 4 estados da federação. A capacidade de impactar positiva ou negativamente é imensa. Então o judiciário tinha de olhar para dentro e verificar o que ele poderia fazer
para garantir um meio ambiente, um mundo melhor para as futuras gerações. Nós temos feito isto. Desde a Resolução 400, e aí nós temos os planos de logística sustentável dentro dos tribunais, até a mais recente, que é esta última que eu mencionei, a 594. Esta é de novembro do ano passado, eu tive oportunidade de atuar nela, votamos e a aprovamos. É uma das meninas dos olhos, eu vou dizer assim, do ministro Barroso, porque ela é muito ambiciosa. Ela pretende que até 2030 todos os tribunais do país estejam neutros na emissão de carbono, de gases de efeito estufa. Já vai ser um avanço, porque é gigantesco hoje o Poder Judiciário, né? O Poder Legislativo, o Poder Executivo, quer dizer, um avanço, é uma racionalização, né? Que precisamos fazer. Né? 3 passos: inventários, fizemos isso parcialmente em fevereiro e agora temos de terminar até o final do ano. Inventário é saber o quanto cada tribunal emite em todas as suas unidades. Depois, reduções, e muitos tribunais já têm investido, por exemplo, em usinas fotovoltaicas, né, para se tornarem autossustentáveis em energia. Importante. Também reciclagem de resíduos sólidos, etc. E, por fim, compensações em ações de reflorestamento, até mercado de créditos de carbonos. Nós estamos indo nessa direção. Eu presido a comissão que é guardiã desta política, e a nossa expectativa é exatamente chegar em 2030 e cumprir essa difícil missão. Eu estou esperançoso. Mas tenho certeza que esse caminho é o caminho do progresso, é o caminho civilizatório que nós precisamos num mundo turbulento em que vivemos. Caríssimo doutor Guilherme Feliciano, puxa vida, muita alegria recebê-lo aqui. Minha felicidade. Né? Eu tenho certeza que está honrando o nome do tribunal, o seu nome, e deixando no CNJ o seu legado. Parabéns e confiamos no seu trabalho já há muito tempo. Muito obrigado por esse privilégio. Eu que agradeço. Eu vou entender como um privilégio. É uma alegria estar aqui, eu repito, digo à sua audiência, você é um querido amigo e sempre que me chamar eu aqui virei porque eu me sinto realmente em casa. Muito obrigado. Muito bem, amigos. Vocês que estão aí, lembrando sempre, mas sempre, vocês prestigiem a TV Sol Indaiatuba, TV Todo Dia Americana, que entra lá em Americana, Nova Odessa, entra numa grande região hoje. TV Cultura, Arte e Escultura de Jaguariúna, está levando a imagem, o som, os nossos programas produzidos aqui na região metropolitana e também a programação da TV Cultura até Ribeirão Preto. Né? Então, um abraço a todos vocês e Rede QDM de televisão, onde não há mais limites para o Palavra de Honra. Break final, semana que vem, a gente se fala. Até lá!